Graça e paz, irmãos amados, Igreja do Senhor. Hoje é domingo, dia da ressurreição, dia de celebrarmos a Cristo, de também hoje celebrarmos a ceia do Senhor com toda a igreja. Que bom poder anunciar este evangelho juntos. Que bom é saber que os irmãos estão firmes em Cristo. Que bom, porque nós podemos também adorar, servir, cultuar ao Deus vivo, santo e verdadeiro, aquele que deu o seu Filho por nós naquela cruz. Hoje nós vamos estar meditando a palavra de Deus em Mateus 28, 16 a 20. Então eu queria que os irmãos acompanhassem daí esta leitura. Nós vamos falar sobre uma autoridade, uma comissão e uma promessa de Jesus para a sua igreja. Esta autoridade, essa comissão e essa promessa deve acompanhar a igreja de Jesus até que ele venha buscá-la. Uma autoridade, uma comissão e uma promessa. Mateus 28, 16 a 20. Diz assim o texto sagrado: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 16 a 20. É maravilhoso esse texto. Neste texto chegamos ao final do relato do Evangelho de Mateus e ouvimos as últimas palavras de Jesus a seus discípulos. Neste último encontro de Jesus, onde ele faz 3 coisas. Delega uma autoridade a seus discípulos e a sua igreja, dá-lhes uma comissão, uma missão a realizar e lhes faz uma promessa para lhes dar grande segurança enquanto eles estiverem cumprindo a sua vontade na terra. E isso é um desafio às nossas vidas. É um desafio à minha vida, à sua vida. Hoje, como igreja, até que Jesus venha. Veja, amados irmãos, Jesus primeiro deu-lhes certeza sobre sua autoridade e o seu poder. Não há dúvida que não havia nada que estivesse fora do poder de alguém que tinha morrido e ressuscitado ao 3º dia. Quem poderia duvidar que uma pessoa dessa não tinha poder? Agora, o discípulo era servo de um Senhor cuja autoridade sobre o céu e a terra estava acima de toda e qualquer dúvida. Mas se a gente vê o relato, a narrativa da palavra de Deus e do Evangelho, a gente vai entendendo por que ele tinha essa autoridade. Já começando por Gênesis 3,15, o Senhor Deus fala da semente da mulher, nascerá aquele que irá pisar a cabeça da serpente, ou seja, aquele que iria destruir a obra do diabo. E se nós passarmos pelo chamado de Abraão, em Gênesis 2, 1 a 3, o Senhor chama Abraão para segui-lo, lhe faz uma promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o Senhor tinha um plano de salvar e que não seria retido pelo pecado do homem quando da queda, lá no Éden. E também no texto de Mateus, cujos últimos versículos estamos lendo aqui, quando Jesus dá essa autoridade à igreja, dá uma comissão à igreja e faz uma promessa à igreja. No texto de Mateus, no capítulo 1, Mateus já começa dizendo da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. E depois de 42 gerações, vejam bem,
Jesus nasceu em Belém, conforme estava profetizado também por vários profetas. Conforme está em Mateus 1:17, 42 gerações para cumprir tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através do Salvador, que é Jesus. Então Jesus fica bem claro que ele tinha toda a autoridade para agora delegar aos seus discípulos e à sua igreja. E no Evangelho de João, já no capítulo 1, versículo 3, João fala que o Verbo tem toda a autoridade, porque ele diz assim: sem ele nada do que foi feito se fez, confirmando assim de onde vem essa autoridade de Jesus. Veja bem, que maravilha isto. E ainda no versículo 29, deste mesmo capítulo 1 de João, o evangelista João relata o encontro de João Batista, aquele que era precursor de Jesus, quando ele vê Jesus e declara, ao ver Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, Jesus tem então toda a autoridade, toda a autoridade. Jesus confirma isso quando ele prometeu que eles ficassem em Jerusalém após a sua ressurreição, até que do alto fosse revestido de poder. Jesus cumpriu isto. Mostrou sua autoridade quando se cumpriu isso no dia de Pentecostes, ao revestir seus discípulos, sua igreja, com o Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja. Então, irmãos, autorizados, capacitados, os discípulos não tinham que temer. Portanto, eu e você também não temos o que temer. O Senhor delegou autoridade aos seus discípulos. O Senhor delegou autoridade à sua igreja para pregar e anunciar o Evangelho. Mas o segundo ponto, uma comissão. Jesus deu-lhes uma comissão, enviou-os a converter todo o mundo em discípulos. O fato é que a ordem de Jesus é que os discípulos de Jesus deviam ganhar todos os homens para ele. Pregar o Evangelho, as boas novas, que liberta, que transforma, que salva, dá nova vida e dá vida eterna. A mensagem, a notícia mais maravilhosa para os homens. O Senhor comissiona aos discípulos e à sua igreja o ide. E Jesus já havia falado com eles, conforme está relatado em Atos 1:8. E recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Senhor já estava comissionando os seus discípulos, mas não os mandaria de qualquer jeito, lhes daria também o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons, as virtudes do Espírito Santo para realizar essa obra. Irmãos, havia muito a fazer, havia uma missão, havia um plano divino de salvar a humanidade, havia uma prioridade dada por Jesus e um privilégio imenso dado aos discípulos e à igreja do Senhor, e dado com autoridade inquestionável. Jesus falou: me é dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eles não estariam fazendo uma obra para alguém insignificante, mas para aquele que era todo-poderoso. Olha que coisa maravilhosa. Cabe-nos então, diante dessa comissão, obedecer, indo diariamente e pregando o Evangelho. O terceiro ponto, Jesus prometeu-lhes uma presença. Deve ter sido assombroso para aqueles 11. Já pensou? 11 homens simples da Galileia serem enviados a conquistar o mundo. Pessoas simples, pescadores. Inclusive, enquanto ouviam, alguns duvidaram, está aí no texto que acabamos de ler. Ficaram estremecidos. Nós vamos conquistar o mundo, nós vamos levar essa mensagem ao mundo. O Senhor está indo para junto do Pai e agora nós temos essa missão. Mas tão logo foi dada a ordem, se pronunciou a promessa. Jesus enviou-os, como nos envia a nós, a cumprir a maior tarefa do mundo. Algo impensável, inimaginável, mas eles estavam acompanhados
da maior presença do mundo, o Emanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco. E em 100 anos, o Evangelho já estava presente em todo o mundo civilizado daquela época, em apenas 100 anos. E Jesus continua presente com a sua igreja, enquanto ela cumpre a sua missão. Ele cumpriu e cumpre as suas promessas, e cumpre essa promessa de estar conosco. Eis que estou convosco, está no presente, e Ele é fiel. E nós, como estamos? Temos sido fiéis? Eu e você? Ele é fiel, ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto a igreja anuncia, prega, testemunha este evangelho, ele está conosco, está com a sua igreja. E em João 16, 7 a 14, o Senhor fala algo maravilhoso. Mas eu vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, de que mais os discípulos precisavam? De que mais a igreja precisa? De que mais precisamos? Andemos em sua presença. Temos o Espírito Santo. Que segurança, irmãos, nós somos de Jesus. Vivamos para Ele, anunciemos com amor e poder o seu Evangelho. Ele prometeu uma presença, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele cumpre a sua promessa. A igreja recebe então de Jesus a autoridade no poder do Espírito Santo para cumprir a comissão. A igreja tem agora essa missão, essa comissão que lhe foi confiada. A igreja, nós, eu e você, prega, testemunha, ensina, e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha parte, a sua parte, a parte da igreja é pregar, é testemunhar o Evangelho, é ensinar o Evangelho. E aí o Espírito Santo convence os corações, chama os escolhidos, chama aqueles que Deus elegeu para si. Jesus está em sua igreja, ele falou, estou convosco. Então, a igreja é acompanhada pelo seu Senhor e Salvador, o seu Redentor. Ela é assistida por ele, enquanto cumpre a missão e recebe o revestimento do Espírito Santo, as virtudes, os dons do Espírito, irmãos. Para quê? Para testemunhar, para pregar este Evangelho, não para alguém se sentir mais santo que o outro, mais poderoso, mais cheio do Espírito Santo que o outro, é para testemunhar deste Evangelho, para pregar este Evangelho, para viver uma vida de amor, uma vida de santidade ao Senhor, uma vida para a glória de Deus. É para isso que ele derramou o seu Espírito Santo. E acompanhada, assistida pelo Senhor, ele falou, estou convosco, ela é guiada, como ele falou aqui, o Espírito Santo guiará, o ensinará, ela é santificada pelo Senhor, e é o instrumento de salvação dos povos, do meu vizinho, do seu amigo, do meu amigo, dos meus parentes, das pessoas brasileiras, das outras tribos, dos outros povos, das outras etnias. A salvação é para todos, não é só para mim e para você. Não podemos nos acomodar uma vez salvos e ficarmos satisfeitos em estarmos salvos. Ele nos delegou uma autoridade, nos deu uma comissão e prometeu, estou convosco. Vão e façam discípulos. É isso que ele fez. Então a igreja é acompanhada e assistida enquanto faz e cumpre a missão. Irmãos, neste mundo tão difícil em que nós estamos vivendo, Jesus é a única esperança e a única saída para os seres humanos. E quantos estão a morrer sem salvação? Você já pensou nisso? Quantos nesses dias, por exemplo, diante dessa pandemia, têm morrido sem que houvesse a oportunidade de
de ouvir o evangelho genuíno de Jesus, através de mim, de você, e através dos cristãos fiéis. Quantos mais morrerão sem que eu pregue o evangelho, sem que você pregue o evangelho, sem que eu testemunhe o evangelho para ele, sem que você testemunhe do evangelho para ele ou para ela? O Senhor Jesus nos deu autoridade e o poder do Espírito Santo, nos confiou uma missão e nos garantiu a sua presença conosco, em nós e conosco. Então não podemos o negar, o decepcionar ou frustrar seu plano de salvação aos homens. Precisamos buscar os que jazem perdidos, sem esperança e sem salvação. O que nos falta? O que temos feito? Eu pergunto. De que nos temos ocupado, irmãos? Qual é a nossa prioridade? Qual é a sua prioridade, a minha? É ter coisas, bens, conforto, luxo? Qual é a nossa motivação? Paulo declarou qual era a sua motivação em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos em gratidão, em obediência àquele que morreu e ressuscitou e nos chamou, nos escolheu e nos garante a vida eterna. Olha, Paulo tinha consciência, ele tinha essa motivação, o amor de Cristo nos constrange. Será que nós estamos realmente constrangidos diante de tão grande amor? E se morremos para o mundo, para o nosso conforto, nossos interesses, nós viveremos para Cristo. Mas se não morremos ainda, estamos apegados às coisas dessa vida, preocupados com luxo, conforto, bens, materiais, por certo, não viveremos para Cristo. Mas, irmãos, ele morreu e ressuscitou, e o seu amor, sendo ele Deus, se fez homem, tomou forma humana, foi aquela cruz por mim e por você, deve constranger a mim e a você, a anunciar este evangelho, a pregar este evangelho, a viver uma vida digna do evangelho, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Porque Paulo já fala muito bem, Cristo em vós é a esperança da glória. O que fazer então, diante de tão grande amor? O que fazer diante dessa autoridade que nos foi delegada? Esses 3 assuntos que estamos tratando nessa mensagem, dessa autoridade que nos foi delegada por Jesus, diante dessa comissão, dessa missão que nos foi confiada, o que fazer? E o que você tem feito? O que eu tenho feito? E diante dessa presença gloriosa do Senhor conosco, você não está só, eu não estou só. A igreja do Senhor, mesmo aquela que está sendo perseguida agora, ela não está só. Os seus servos ali que estão sofrendo perseguição, sabem que o Senhor é com eles. Precisamos urgentemente ir pregar. É um desafio, irmãos, que aqueles 11 naquele momento até assustaram, a ponto de alguns duvidarem. Será que nós damos conta? Nós precisamos urgentemente ir pregar, testemunhar, ensinar, fazer discípulos. Mesmo neste momento, por exemplo, de pandemia, com máscaras, ou mantendo a distância, não podemos nos calar, não podemos nos acomodar, não podemos esfriar na fé. Você tem o Espírito Santo, Deus te deu dons, você tem a virtude do Espírito Santo, seja um instrumento de Deus ainda nesse momento tão difícil para salvar. Temos uma autoridade que foi comissionada por Jesus, que foi delegada por Jesus. Temos uma missão, uma comissão e uma missão dada por Jesus. Temos Jesus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Então, irmãos, devemos orar humildemente, em confissão, enquanto buscamos corresponder seu amor e sua confiança. Veja quanta confiança ele teve. Aqueles 11 aos quais ele dirigiu primeiro e diretamente, pensavam que não podiam fazer o que vieram a fazer com poder, alcançar o mundo.
E o Evangelho pôde chegar até mim, até você, por causa daqueles que ouviram aquele primeiro desafio, receberam aquela primeira delegação de autoridade, receberam aquela comissão e aquela missão, e receberam a promessa que o Senhor estaria com eles. Então o Evangelho chegou até mim, chegou até você, e nós vamos parar aqui de jeito nenhum, irmãos. Precisamos ir pregar, testemunhar, ensinar, fazer discípulos enquanto é tempo, mesmo no meio de toda essa dificuldade que estamos vivendo. Temos uma autoridade vinda de Jesus, temos uma missão dada por Jesus, temos Ele conosco todos os dias até a sua volta, até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu te peço, Senhor, que nós possamos entender da autoridade que o Senhor nos delegou para pregar este Evangelho. Que nós possamos assumir plenamente a missão, a grande comissão que o Senhor nos confiou, e não arredar pé de cumpri-la para a salvação de muitos e para a glória do Senhor. Que nós possamos ter convicção e apropriar plenamente disso, Senhor. Que o Senhor é conosco, o Senhor está com a sua igreja, enquanto ela prega, testemunha e vive uma vida consagrada a Ti. Deus, desperta a Tua igreja, aviva a Tua obra nesses dias, quanto à autoridade que o Senhor nos deu para pregar este Evangelho, quanto à missão que o Senhor nos confiou, quanto à Tua presença na igreja, enquanto ela cumpre as Tuas ordenanças, Senhor. Te louvamos, abençoa tantos quantos puderam ouvir. Que o Teu Espírito, sim, Ele convença os corações quanto a Tua palavra foi pregada aqui hoje. Eu te louvo, Pai eterno, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Procure, então, corresponder, irmão, a essa confiança. Procure assumir o que foi delegado por Deus, essa autoridade para pregar o Evangelho. Procure, então, saber e vivenciar a presença do Senhor com você na sua vida, para que você obedeça o ID e faça discípulos. E muitos vizinhos, amigos, parentes, colegas, pessoas dessa cidade e pessoas pelo mundo afora possam vir a conhecer Jesus como seu Salvador, confessá-lo, arrependidos e viverem nova vida e vida eterna. Para a glória do Senhor é que nós pregamos este Evangelho. E a Igreja de Deus não pode se calar. Amém. Bendito é o nome do Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vamos agora cantar o hino 443 do Cantor Cristão. Se você tem o Cantor Cristão aí na sua casa, se não adquiriu, procure adquiri-lo numa livraria evangélica. Mas se você tem, abra aí o seu Cantor Cristão, o hino 443, Eis os Milhões. É um desafio também que nós vamos cantar aqui, da autoridade que o Senhor nos deu, da missão que nos confiou e da presença dele enquanto a igreja alcança aqueles que ele quer alcançar e salvar. Amém? Hino 443 do Cantor Cristão. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, porque também o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. A Ele, a toda a nossa adoração e o nosso louvor também. Jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra, vem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho. Sempre eu estou convosco, portas abertas por todo o mundo, servos ergueiros e avante andai, crentes em Cristo e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra, vem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar.
meus gemidos todos se unirão num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu. Vinde, pois, anunciai o Evangelho, sempre eu estou convosco. Amém. E depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Nós vamos passar a celebração da Ceia do Senhor, como já avisamos, os irmãos prepararem para este momento, consagrarem os elementos aí na sua casa, para juntos participarmos da Ceia do Senhor. Quando Jesus foi celebrar a ceia, ele escolheu um lugar próprio para reunir ali, não a multidão dos que iam atrás dele só atrás de bênçãos, mas ali reunir os seus salvos, os seus discípulos. Então este é o momento que você que é salvo, crente em Jesus, batizado, está em comunhão com a igreja, participar da ceia do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia também agora, novamente, no texto de 1 de Coríntios, capítulo 11, quando Paulo orienta a igreja sobre a celebração da ceia, orienta os irmãos de Coríntios sobre a celebração da ceia. 1 de Coríntios 11, a partir do versículos 23. Vamos ler o texto sagrado. Bendito é o nome do Senhor. E depois nós estaremos consagrando os elementos aqui para juntos, como igreja do Senhor, você é daí e nós daqui celebrarmos a ceia do Senhor conforme Ele ordenou aos seus seguidores, aos seus discípulos. 1 de Coríntios 11, versículos 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, nós temos aqui o pão feito de trigo, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Que coisa maravilhosa. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, Paulo fala do que foi determinado por Jesus e coloca ordem, porque quando ele escreve essa carta, os irmãos celebravam de qualquer jeito. Então, ele fala, inclusive, ao final: julgue a si mesmo, faça o seu exame para você participar. Discernir o corpo significa você ter consciência que faz parte do corpo de Cristo, que não está denegrindo o nome do Senhor com seu mau testemunho. Discernir o corpo é você lembrar que você tem um compromisso com a missão e você tem a autoridade do Senhor para pregar e testemunhar este evangelho e que você não pode negligenciá-lo. Discernir o corpo é viver uma vida santa e consagrada somente ao Senhor, buscando prioridade do reino, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é discernir o corpo. E Paulo fala, então, ninguém coma de qualquer jeito, como fosse uma brincadeira. Isso é um momento solene, por mais simples que seja. E Jesus era simples, e ele fez de uma forma simples, não fez para fazer uma coisa sofisticada, com cálice de ouro, cálice de prata, como às vezes inventam por aí. Ele fez uma coisa simples, escolheu uma casa de um amigo dele, uma mesa simples, e ali celebrou com os seus discípulos e instituiu a ceia, até que ele venha. E enquanto agora nós estamos tomando, nós estamos anunciando: a Jesus veio, morreu, morte de cruz,
pelos pecadores. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus ressuscitou e agora espera aqueles salvos no encontro glorioso com Ele, quando Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, a ceia tem um significado, tem um peso de glória na vida dos cristãos, dos servos do Senhor, dos seus discípulos, dos seus seguidores. É por isso que celebramos com tanta reverência. E não ficamos tristes, embora anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele vive eternamente agora. Mas Ele precisou morrer, morte de cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Por isso celebramos com grande reverência essa ordenança que Ele deu à sua igreja. As duas ordenanças principais, o batismo e a ceia. E se você ainda não está batizado e gostaria tanto de participar da ceia, nos procure quanto antes para ser preparado. Mesmo agora, nessa pandemia, você pode receber o material para você ler a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, receber uma Bíblia e você se preparar para em breve, não logo passar esse momento difícil, nós batizarmos você e você fazer parte do corpo de Cristo e poder celebrar a ceia solenemente, como estamos fazendo aqui hoje. Então, vamos ter um minuto de silêncio para você fazer esse autoexame, você e eu, para não participar da ceia irreverentemente, sem temor a Deus e sem gratidão e sem louvor a Ele. Ó Deus, perdoa-me, Senhor, purifica-me, para que eu participe da Tua ceia dignamente, Senhor. Deus, estamos aqui diante dessa celebração, temor a Ti, para a glória do Teu nome. Senhor, a Tua morte até que o Senhor venha, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A Deus toda a honra, glória e louvor. Deus Todo-Poderoso, Seu Filho, foi dado por nós, o Espírito Santo, presente aqui, que nos consola, nos guia. A esse Deus único, Todo-Poderoso, honra, glória, majestade para todos sempre. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos então estar comendo do pão e bebendo do cálice agora. Vamos consagrar aqui os elementos, e eu sei que você pode fazê-lo aí também na sua casa, com a autoridade dada pelo Senhor e pela igreja. Senhor, nós consagramos tudo aqui ao Senhor, tudo em memória de Ti, tudo por causa do Teu grande amor, ó Pai eterno, por ter enviado o Seu Filho a morrer morte de cruz em nosso lugar, para que Ele nos resgatasse a uma vida contigo, nos reconciliasse, nos livrasse do poder do pecado, do domínio do diabo, e nos fizesse novamente Seu povo. Toda a honra e glória a Ti, ó Pai eterno, e ao Teu Filho, que vive eternamente. Te louvamos, Senhor. Recebe de nós a gratidão. Consagramos tudo isto aqui a Ti, e este momento tão solene, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito é o Teu nome, Senhor. Diz o texto que, porque recebi do Senhor e também o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça o partiu, nós aqui já partimos o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto toda vez que o comerdes em memória de mim. Em memória do Senhor, em gratidão, com reverência, comamos do pão. Bendito é o nome do Senhor. Diz o texto sagrado também que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazia isso toda vez que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, bebamos juntos do cálice. Bendito, engrandecido é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, a Ele toda a honra e glória. Diga uma palavra de louvor ao Senhor, de gratidão por tão grande salvação. Renove o seu compromisso
de assumir aquilo que te foi delegado com a autoridade dele, a missão que lhe foi confiada. Renove a disposição de santificar sua vida, de dar testemunho para outros, para que outros e outros sejam salvos. E renove a confiança que nada que você fizer como igreja do Senhor, você está só. O Senhor está com você. E você está autorizado, você está comissionado, comissionada, e tem o Senhor com você enquanto faz a sua obra, enquanto testemunha, enquanto vive com a sua família, enquanto trabalha, enquanto estuda, testemunhando e fazendo discípulos. Então, o ID tem uma abreviatura que os batistas sempre usaram para o ID, né? Indo diariamente evangelizando. Eu gosto muito desse termo, né? ID. Vá diariamente, testemunhe do Evangelho. Vá oportunamente, fale do amor de Deus às pessoas. Há pessoas sedentas que você nem imagina, que precisavam de alguém que chegasse a ele com uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra libertadora. E não há outra senão o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu, o grego, o escravo, o livre, para todos Jesus veio. Ele não discrimina homem ou mulher nenhuma. Então, seja você o instrumento para a salvação de outros. Não negligencie a mensagem que te foi confiada no poder do Espírito Santo. Peça a Deus para te avivar, te renovar os dons, renovar a coragem, o ânimo. Aqueles 11 se viram apertados quando Jesus falou, vocês vão, eu estou indo para o Pai. Mas eles fizeram e surpreenderam o mundo, e fizeram um reboliço no mundo, a ponto de, naquela época, eles serem comparados a uma epidemia como essa nossa que nós estamos vivendo. Eles eram chamados de peste no mundo, porque aonde eles iam, o Evangelho chegava com poder e transformava a vida, libertava vidas e os transformava em servos do Senhor Jesus, servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa, que reflexão boa que me veio à memória aqui. Eles chegaram ao ponto de ser chamados de uma epidemia, porque eles iam com fé, tinham a autoridade do Senhor, tinham a comissão e sabiam que o Senhor estava com eles. E agindo Deus, ninguém impede, diz a palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Até às 17 horas, se possível até mais cedo, mande os seus pedidos de oração. Não esqueça de estar orando pela mãe da irmã Gidelene, não sei se ainda está internada, mas que ela possa recuperar. Não esqueça de estar orando pela irmã Patrícia, que Deus a cure e a renove. Não esqueça de estar orando uns pelos outros. Se você precisar de ajuda, ligue para o pastor para nós estarmos ajudando você. E se você souber de alguém que precisa de ajuda, você estenda a sua mão, faça o seu papel, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, este momento também de muita dificuldade para algumas pessoas, é claro, você sabe para quem você está ajudando, né? Mas faça isso com amor, com diligência, com sabedoria, porque isso agrada a Deus. Viva uma vida que agrade o Senhor. Santifique a sua vida. Fuja do pecado todo dia. E dá lugar a Deus. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Sejam vocês um instrumento cheio do Espírito Santo no decorrer dessa semana em suas famílias. É o meu desejo. E eu quero orar a bênção apostólica com os irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amor, Pai bendito, as duas consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja aqui presente, toda a tua igreja por este bairro afora, por essa cidade, por esse país e pelo mundo afora. E abençoa também conosco e a tua igreja, toda a obra missionária, para que este evangelho do reino chegue a todo o povo, nação e língua, e o Senhor então venha buscar a tua igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.